Bom, pessoal, eu ontem trouxe aqui para vocês uma notícia aqui de Gramado, né? Que está instalando desfibrilador, né? Cardíaco, porque está se tornando normal a pessoa de jovens de 15 anos cair duro no chão por causa do infarto, adolescente, jogador de futebol, atleta, enfim, não importa o tamanho da pessoa, o nível da pessoa, a idade da pessoa, nada. Todo mundo está tendo infarto, né? É uma pandemia de infarto. E aí, eu participo de algumas redes sociais, no Instagram e eu participo lá do Telegram, e essa pessoa fez uma lista, né? Botou lá todas as notícias lá, isso é da Espanha. Então vejam bem como é que a mídia já está tratando. Como é que a mídia trata as pessoas? Como elas merecem. Como idiotas. Porque são um bando de idiotas. Eu fui no supermercado, era eu e mais acho que 2 pessoas sem máscara, o resto tudo de máscara. Eu fui no shopping, na minha cidade, era eu e eu acho que umas 10 pessoas sem máscara, o resto tudo de máscara. Né? Eu pergunto pra vocês, não é pra morrer de infarto mesmo, esses dementes? Esses idiotas? Não é pra mídia tratar eles como tá tratando? Eu vou ler aqui pra vocês vão pensar que isso aqui é piada. Isso aí é invenção. O cara tá inventando coisa. Capaz. Né? 35% de crianças menores de 15 anos têm fatores de risco cardiovascular. Dieta rica em proteína pode levar ao risco de infarto. Ter mais de 3 filhos pode aumentar o risco de infarto. Durante a gravidez, risco de infarto é 4 vezes maiores. Colesterol muito baixo, risco de infarto. Comer pouco carboidratos, risco de infarto. Risco de infarto aumenta depois da morte de ente querido. Então, se prepare. Menstruação pode aumentar o risco de infarto. Bebidas com gás pode aumentar o risco de infarto. Sofrer pelo time de futebol pode aumentar o risco de infarto. Preocupação, ansiedade pode aumentar o risco de infarto. Pacientes com psoríase, diabéticos. Ingerir pouca gordura reduz o risco de infarto. Quer prevenir um infarto? Melhor deitar entre 10 e 11 horas da noite. Agora eu pergunto para vocês, depois de ler só esse pedaço aqui, né? Falta só mais aos 3, 4 aqui. Vê se isso não é tratar as pessoas como débil mental, como idiota. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que a mídia trata as pessoas como idiotas? Porque elas são idiotas. Porque caso fosse o contrário, ninguém tinha se vacinado. As pessoas teriam pesquisado. Não é por uma questão política. Ah, não, mas foi porque o Bolsonaro falou e aí todo mundo... E lá no exterior foi por causa do quê? Na Espanha, no México, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos. Tem Bolsonaro lá? As pessoas são idiotas. Elas são manipuladas pela mídia. E isso aqui que eu tô lendo, com certeza a maioria vai acreditar. Dormir entre as 10 e as 11 pode evitar. No outro dia, todo mundo, 10 horas da noite, tá todo mundo dormindo. Assistir futebol aumenta o risco de infarto. Não escovar os dentes aumenta o risco de infarto. Cigarros eletrônicos aumenta o risco de infarto. Não dar um joinha aqui nesse vídeo aumenta o risco de infarto fulminante. Não comentar nesse vídeo, tu vai morrer daqui a 5 segundos se tu não comentar. Noites quentes. 500 espanhóis morrem pelo ruído do trânsito. Essa é a notícia. Essa é a mídia. E como ela trata as pessoas.
Trata as pessoas como débeis mentais. Porque as pessoas agem como débeis mentais. Elas agem como idiotas. Como é que vai ser tratada uma pessoa que age como idiota? Vai ser tratado como um idiota. Ela pode não ser um idiota, mas se ela está agindo como tal, ela vai ser tratada desse jeito. E é assim que a mídia está tratando. As pessoas pararam de raciocinar. Elas não questionam mais nada. O medo tomou conta delas. E aí essas notícias são para quê? O número de pessoas que vai começar a morrer vai aumentar mais ainda. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu falei isso no vídeo anterior. Mas quando começou o ano passado, eu tinha feito um cálculo, né? Do início da fraude até o início da picada. Eram 20 mil mortes por mês. Quando começou a picada, até o dia que eu fiz o cálculo esse, né? A comparação, tinha subido de 20 mil por mês para 50 mil por mês. Aí eu pergunto para vocês, será que só eu vi isso? O Ministério da Saúde não viu isso. O pessoal que faz a picada não viu isso. Ninguém viu isso, só eu vi. Então, pessoal, esse era o vídeo. Coloque aí o seu comentário, porque se tu não colocar o teu comentário aí, tu sofre um risco de infarto.